Eu fiquei por 6 anos presa, só que eu não me arrependo de nada. Pelo contrário, eu faria tudo de novo para defender a minha filha. Bom, eu e meu ex-marido já estávamos separados há 1 ano e nós tivemos do nosso casamento uma filhinha que estava com 2 anos nessa época. E assim, como eu também trabalhava fora, a minha sogra sempre foi um apoio muito grande para mim. Quando a minha mãe não podia ficar com a nossa filha, a minha sogra ficava, porque eu não podia contar com meu ex-marido para nada disso. E depois que nós nos separamos, ele entrou tipo no mundão, né? Ele só ficava em farra, com mulheres. Pelo menos a pensão ele pagava, então eu não ficava com cobrança também, né? Eu preferia que ele nem pegasse a nossa filha se fosse para ele deixar de lado. Então quando ele queria visitar, ele ia, senão eu não fazia questão. A pensão, ele fazendo pagamento todo mês, estava ótimo. E ok, eu continuei ali trabalhando, como eu falei, deixava com a minha mãe, deixava com a minha sogra, a nossa filhinha. E a minha filha, ela sempre foi muito esperta, sabe? Aquela criança que brinca, dá risada e tal. E quando ela chegou ali próximo dos 3 aninhos de idade, eu vi que ela começou a ficar meia retraída. Parecia que ela não tinha mais aquela alegria de sempre. Às vezes eu pegava ela chorando do nada. E eu, sinceramente, não conseguia achar aquilo normal para uma criança de praticamente 3 anos, né? Então eu tentava conversar com ela, tudo, mas ela não se abria. Até que teve um dia que eu fui buscar ela na minha ex-sogra, né? Que eu saí do serviço. E eu sempre pegava ela na minha ex-sogra, ela já tava tomada banho, jantado. Só que nesse dia ela já tinha tomado banho na minha sogra, só que eu cheguei mais cedo, ela tava jantando e ela acabou sujando. Ainda a minha sogra falou assim: pode deixar que eu dou um banho nela rapidinho. Eu falei: não se preocupa, né? Eu vou levar ela pra casa. E levei. E na hora que eu fui dar banho na minha filha, eu fui lavar as partes íntimas dela, ela reclamou de dor ali, né? Falou dodói, dodói. E aí eu olhei, tava bem vermelhinho, eu perguntei pra ela o que foi e tudo. E ela falava: nada, mamãe, não é nada. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Não tem como não ser nada. Quando foi no outro dia de manhã, eu peguei ela pra conversar de novo. E aí eu falei pra ela, falei: filha, a mamãe é sua melhor amiga. Gente, por incrível que pareça, a minha filha, com ali prestes a completar os 3 aninhos dela, ela já conseguia entender, né, e conversar. E aí eu falei pra ela, falei: filha, a mamãe é sua melhor amiga, conta pra mamãe. Aí eu resolvi, assim, ser mais objetiva, né, porque na minha cabeça tinha acontecido alguma coisa na escola, né, eu nunca imaginei que ela iria me falar o que ela falou. Aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim: filha, alguém da escolinha, alguma tia ou algum amiguinho relou aqui embaixo em você? Só fala pra mamãe, a mamãe não vai comentar com ninguém, a mamãe só precisa saber, porque aí ninguém pode relar. Quando eu falei isso pra ela, ela só olhou pra mim e falou assim: não, mamãe, não foi a tia da escola, a vovó enfiou um negócio aí, a vovó sempre enfia um negócio aí, só que ela falou que eu não posso contar pra ninguém, porque senão a mamãe vai brigar com ela, e eu gosto da vovó, só que dói. Quando ela me falou isso, eu não aguentei. Aí eu deixei ela no quarto dela assistindo desenho, eu falei: filha, assiste um pouquinho de desenho, a mamãe tem que ligar pra vovó, pra outra vovó. Eu liguei pra minha mãe. Minha mãe e meu pai, eles são aposentados. Na hora que eu liguei, falei pra eles o que tinha acontecido. Não demorou muito, eles estavam em casa. E aí eles chegaram lá, o meu pai já queria ir lá na casa da minha ex-sogra, tudo. E eu olhei pra eles e falei assim: não, vocês vão ficar aqui olhando lá pra mim. Eu preciso que vocês olhem pra mim. Minha mãe já tentou me segurar, falou pra eu não fazer nenhuma loucura. Sem eles ver, eu peguei uma faca, coloquei dentro da minha bolsa. Cheguei na casa da minha ex-sogra. Quando eu cheguei lá, ela me atendeu normalmente, porque assim, eu não cheguei brigando nem nada, até mesmo pra ela abrir o portão pra mim e eu poder entrar. Na hora que eu entrei, eu já fui pra cima dela pra bater. Tá falando, como você foi capaz? Você abusou da minha filha. E ela negando, até que eu derrubei ela no chão e fiquei em cima dela e eu peguei a faca. E eu falei: você vai me falar ou eu vou agora. E ali naquele momento ela só começou a chorar, pediu perdão, falou que ela tinha problema, que ela sabia que não era pra fazer aquilo, mas que ela sentia prazer, pediu perdão, falou que ela nunca mais ia fazer aquilo. E foi naquele momento que eu olhei pra ela e falei: não mesmo, nem com a minha filha, nem com a de ninguém. E ali eu dei facadas, né? Eu só não consegui dar mais porque eu acho que a gente ali naquela gritaria, tudo, os vizinhos ouviram, logo já chegou um monte de gente que eu nem conhecia na realidade, eu reconheci um ou outro vizinho segurando ali, me tirando de cima dela. Nisso já chamaram a polícia, já chegou a ambulância, levaram ela e eu fui presa. Presa eu fiquei por 6 anos. Ela ficou internada, nenhuma facada, infelizmente, nenhuma foi fatal. Infelizmente ou felizmente, né, porque eu acho que se tivesse sido fatal eu teria ficado mais tempo. E eu, como eu falei, eu não me arrependo, mas o tempo que eu fiquei longe da minha filha me doeu. Ela não cumpriu nem metade do tempo que eu fiquei, mesmo sendo constatado o abuso. Durante todo esse período, os 6 anos, minha mãe com o meu pai cuidou da minha filha. O pai dela também, né, o pai dela
virou a cara com a mãe logo que ela foi solta. Os vizinhos foram pra cima dela, ela se mudou de estado. O pai da minha filha não quer saber dela, nenhum parente dela quer saber dela. Pelo contrário, eles me defendem diante dessa situação. E eu não vou mentir que dentro da cadeia, eu jurei pra mim mesma que quando eu saísse eu ia terminar o serviço. Mas hoje que eu estou em liberdade, que eu vejo a minha filha, eu não quero isso, né? Eu acredito que ela pagou de alguma forma. Eu acredito que eu dei o recado. Eu espero que ela não faça isso com mais criança nenhuma, embora eu acho que ela deveria estar presa, né, também. E assim, eu não desejo que nenhuma mãe passe por isso. Quando eu tive a minha liberdade, graças a Deus, meu pai e a minha mãe sempre falaram pra minha filha, né, o que aconteceu. Hoje, pra minha filha, eu sou a heroína dela. Minha filha, ela passa por tratamento psicológico, afinal, desde quando eu fui presa, ela já começou a passar ali por um tratamento psicológico pra passar por tudo isso que ela passou. E eu não consigo desejar o bem, nada pra essa mulher, eu não sei onde ela está, mas eu não consigo, sabe? Pra mim, ela ainda não pagou o suficiente, mas eu espero que um dia ela pague. E eu trouxe a minha história como um alerta, né? Tomem cuidado, porque às vezes a pessoa que você mais confia, uma pessoa próxima a você, pode fazer alguma coisa com a sua maior joia, como a minha ex-sogra fez com a minha filha. E é isso, essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá na app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.